Olá, concurseiros, olá, concurseiras. Dando sequência aos nossos estudos, agora iremos abordar este assunto: figuras de linguagem. As figuras de linguagem são divididas em 3 tipos, que serão estudados neste capítulo, ok? Figuras de palavras, figuras de sintaxe e figuras de pensamento. Figuras de palavras. Número 1, metáfora. Emprego de palavra fora do seu sentido normal, por analogia. A Amazônia é o pulmão do mundo. Bom, só vou usar a frase como ela já é conhecida, eu iria usar. A Amazônia não é o pulmão do mundo, tá? O pulmão do mundo são as algas marinhas. Mas voltando aqui à nossa metáfora, a Amazônia é o pulmão do mundo. Quer dizer, não tem sentido nenhum, não existe nenhuma ligação entre a Amazônia e o pulmão. São duas coisas bem distintas, né? Mas a gente usa isso metaforicamente. A Amazônia é o pulmão do mundo. Na sua mente, povoa só maldade. Não tem como povoar uma mente, né? Trago aqui uma observação. Quando há um confronto direto, temos o símile ou comparação, caracterizada pela presença de conjunções comparativas. Que conjunções são essas? Como, tal qual, assim como. Temos exemplo aqui, ele é rápido, como a lebre. Sinestesia, quando se cruzam sensações diferentes. Doce, esperança, quer dizer, são sentimentos diferentes, paladar e sentimento. Catacrese, emprego impróprio de uma palavra, por não se dispor de palavra própria para designar certas ações. Embarcar num trem ou embarcar em um ônibus, tá? Embarcar é entrar num barco, mas como não tem uma palavra própria e definitiva para designar a ação de entrar no trem, então a gente usa embarcar num trem, embarcar num ônibus. Enterrar uma agulha na pele. Pele não é terra, né? Então, catacrese é isso. É o emprego impróprio de uma palavra por não se ter uma palavra própria, em definitivo, para designar certas ações. Metonímia. Substituição de um nome por outro nome em virtude de uma semelhança. O autor pela obra, o concreto pelo abstrato, continente pelo conteúdo, causa pelo efeito e vice-versa, né? A juventude brasileira, então, olha só, quando a gente usa essa expressão, a juventude brasileira, então nós estamos substituindo a expressão os jovens brasileiros pela a juventude brasileira. Ler Machado de Assis, em vez de você dizer qual é o título do livro que está sendo lido, você diz: Maria está lendo Machado de Assis. Agora vamos a figuras de sintaxe. Só corrigindo alguma pronúncia aqui, às vezes a gente escuta a seguinte pronúncia: figuras de sintaxe. Não é sintaxe, é figuras de sintaxe. Número 1, hipérbato, ou seja, a inversão, a alteração da ordem direta dos termos. Por exemplo, morreu o presidente. A ordem direta seria o presidente morreu. A única observação, quando há a anteposição de um termo preposicionado, temos a anástrofe. Tão bela dos seus anos na flor. Tão bela na flor dos seus anos. Pleonasmo, repetição de significação do vocábulo ou termos oracionais. Claro que isso aí, tudo esta repetição tem uma finalidade expressiva. Ver com os próprios olhos, né? Não tem como alguém não ver, a não ser com seus próprios olhos, né? A mim, ninguém me engana. Então nós temos essa repetição. Isso
perfeitamente permitido nos poemas, nas músicas, tá? Tem essa licença poética para se usar esses pleonasmos, essas repetições de significação, ok? Anacoluto é a quebra de estruturação sintática. O meu cunhado, você se entende com ele. Então, a expressão meu cunhado não exerce nenhuma função sintática na frase. Elipse, omissão de um termo facilmente subentendido. Na praça, crianças brincando. Então, omitiu-se o quê? O verbo havia. Na praça havia crianças brincando. Uma observação é quanto a zeugma, é um tipo de elipse. Consiste na supressão de um termo já expresso anteriormente. Alguns estudam, outros não. Então, estudam, outros não estudam. Foi suprimido. Isso aí é uma zeugma. Silepse, concordância ideológica. Vossa Excelência é compreensivo. Silepse de quê? De gênero. O certo seria o quê? Vossa Excelência é compreensiva. Todos fomos à festa. Silepse que de pessoa. Hipálage. Aplica-se a um substantivo, um adjetivo que corresponde a outro substantivo. Maria fumava um cigarro lânguido. Quem estava lânguida, sensual, era Maria e não o cigarro. Você entende isso aqui? Dá a impressão, tá, que quem estava lânguido, tá, é o cigarro. Mas, na verdade, sensual aqui é Maria, ok? Quiasmo, os elementos se cruzam em X. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Então são essas repetições, esses cruzamentos de expressões e de vocábulos. Anáfora, repetição de palavra no início de cada membro da frase. Olha só, tudo era silencioso, tudo nebuloso, tudo confuso. Então, esta repetição é uma anáfora. Agora vamos para figuras de pensamento. Antítese, oposição entre duas palavras ou pensamentos. Não há no mundo alegria sem sobressalto, riqueza sem miséria. Então nós temos aqui oposição de palavras contrárias, antagônicas. Não há no mundo alegria sem sobressalto, riqueza sem miséria. Enalage, uso de um tempo verbal no lugar de outro. Você me emprestaria a sua caneta? Então, usa-se por polidez do futuro do pretérito em lugar do presente. Você me empresta a sua caneta? Oxímoro, os vocábulos opostos formam um paradoxo, ideias aparentemente contrárias. Viver só na multidão. Isto aqui, há um paradoxo aí, há uma oposição. Como você pode viver só na multidão? Hipérbole, exagero na mensagem. Repetir 1 milhão de vezes. Ninguém repete 1 milhão de vezes. Então, há um exagero nesta mensagem. Eufemismo é emprego de palavras ou expressões agradáveis em situações as que têm sentido desagradável. Então, a situação é uma situação desagradável e você usa uma expressão para amenizar a situação. Faltou com a verdade. Em vez de você dizer Maria mentiu, não, Maria faltou com a verdade. Em vez de você dizer vovô morreu, você diz vovô deu o último suspiro. Ironia, declarar o oposto do que se pensa. Nossa, o primo de Maria era fino como um hipopótamo. Como que alguém pode ser fino como um hipopótamo, que é um monstro? Então, há uma ironia nesta expressão. Prosopopeia é a personificação, a atribuição de ações ou qualidades humanas a seres inanimados. Prosopopeia aparece muito, mas muito mesmo. Muito não, em todas as fábulas tem uma prosopopeia.
Os pinheiros pensavam coisas longas. Os pinheiros não. Bom, pessoal, essas são as figuras de linguagem e eu vou trazer questões que realmente caem. Algumas que eu trouxe aqui não caem muito em concurso. Tá? As figuras de linguagem não são muito exploradas. Tem uns 3 ou 4 que são mais exploradas em concurso público, ok? E dando sequência, vamos aos nossos exercícios. Exercício de número 1. Ao dizer que os shoppings são cidades, o autor do texto, o autor da frase, faz uso de um tipo de linguagem figurada denominada metonímia, eufemismo, hipérbole, metáfora ou uma catacrese. Para o vídeo, responda. É bem interessante, pessoal, sempre parar o vídeo e responder, ok? Eu já venho na sequência com uma resposta, ok? Resposta aqui, letra D. Letra D, aqui está a nossa assertiva, tá? É uma metáfora. A metáfora consiste em retirar uma palavra de seu contexto convencional, ou seja, o sentido denotativo, e transportá-la para um novo campo de significação conotativo, por meio de uma comparação implícita de uma similaridade existente entre as duas palavras. Só definindo aqui, pessoal, o sentido denotativo. Sentido denotativo é o uso do termo em seu sentido primeiro, original, real, aquele sentido que está no dicionário. Sendo assim, quando a gente pensa em uma joia, logo nos vem ao pensamento uma pedra preciosa ou algo semelhante, né? Um anel. Agora, o sentido conotativo é o uso de um termo em seu sentido figurado. Ao caracterizar alguém como uma pessoa, uma joia, fulano, aquela menina é uma joia. Então, há uma transferência de sentido, claro, compreensível. Então, quando a gente usa esse termo para uma pessoa como uma joia, quer dizer uma pessoa excelente, uma pessoa bacana. Então, este é o sentido conotativo, ok? Exercício de número 2. Está tão quente que dá para fritar um ovo no asfalto. O dito popular é, na maioria das vezes, uma figura de linguagem. Entre as 14h30 às 15 desta terça-feira, horário do dia em que o calor é mais intenso, a temperatura do asfalto, medida com termômetro de contato, chegou a 65 graus Celsius. Para fritar um ovo, seria preciso que o local alcançasse aproximadamente 90 graus Celsius. Tá? O texto cita que o dito popular está tão quente que dá para fritar um ovo no asfalto, expressa uma figura de linguagem. O autor do texto refere-se a qual figura de linguagem? Eufemismo, hipérbole, paradoxo, metonímia ou um hipérbato? Resposta letra B, é uma hipérbole. A expressão é um exagero, ela serve apenas para representar o calor excessivo que está fazendo. Número 3. A hipérbole baseia-se no exagero proposital de ideias ou sentimentos. Nesse contexto, assinale a alternativa que não é exemplo de hipérbole. Então, na hipérbole, há sempre um exagero. Letra A, a cidade amanheceu um dilúvio. Letra B, ele come como um elefante. Aquele touro, na letra C, aquele touro não deixa nenhum dos atacantes se aproximar do gol. Letra D, a tarde cai nostálgica, triste, deprimente.
Então, olha só, cuidado com o enunciado da questão. Neste contexto, assinale a alternativa que não é exemplo de hipérbole. O que não é exemplo de exagero aqui? Resposta, letra D. Resposta, letra D. A tarde cai nostálgica, triste, deprimente. Essa atribuição de ações ou qualidades de seres inanimados a seres animados, né? Ou características humanas a seres não humanos, é uma figura de linguagem chamada prosopopeia ou personificação e não uma hipérbole. Não há exagero na letra D. Exercício de número 4. A linguagem por meio da qual interagimos no nosso dia a dia pode revestir-se de nuances as mais diversas. Pode apresentar-se em sentido literal, figurado, metafórico. A opção em cujo trecho utilizou-se linguagem metafórica é letra A, B, C, D ou E. Então a nossa resposta, letra D. Resposta, letra D. Metafórica. Ela traz um sentido figurado. A alternativa que apresenta isso aqui é a letra D, em que é empregado o termo novelo. Somos esse novelo de dons. Então, o termo novelo está empregado fora do seu contexto habitual, no seu contexto denotativo. Por quê? No contexto denotativo, o novelo de lã, por exemplo, né? Então, aqui representa o quê? Esse novelo está representando um emaranhado, um monte, vários dons, ok? Valeu, pessoal, e depois eu volto com mais exercícios. Terá um vídeo só de exercícios com figuras de linguagem. Valeu, um abraço.